Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós estaremos estudando a lição sobre o princípio da autoridade espiritual. Esse é o nosso estudo bíblico de hoje. E nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. O primeiro texto encontra-se em Romanos capítulo 13, versículo 7, que diz assim: Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isaías 14, versículo 12 ao 14, nos diz assim: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei acima das estrelas dos céus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mateus 6, 13 nos diz assim: E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E o último texto encontra-se em Mateus 26, do versículo 62 ao 64, que nos diz assim: Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: Nada respondes? Quem é este que depõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: É como dissestes. Contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, esse estudo sobre o princípio de autoridade espiritual é um assunto importantíssimo, porque a base do trono de Deus é autoridade. E nós vamos dar algumas definições etimológicas, definições do dicionário, acerca do que é autoridade. Primeiramente, autoridade significa poder legítimo, direito de mandar, ascendência, influência resultante da estima, plena autoridade, com toda autoridade que se tem, de sua própria autoridade, sem autorização de ninguém. A palavra obediência, ação de quem obedece, de quem é submisso, dócil, disposição para obedecer, ato pelo qual se conforma com ordens recebidas. Rebeldia, ato de rebelar-se, não conformidade, reação, oposição, resistência, birra e teimosia. Rebelde, que se levanta contra a autoridade legítima ou constituída. Rebelar significa incitar à rebeldia. Submissão, ato ou efeito de submeter, obediência voluntária, sujeição. E por último, o termo submisso significa alguém que é obediente, dócil, respeitoso e servil. Olhando apenas para a definição, já que obediência, submissão está relacionada à autoridade espiritual, conforme as Escrituras
nos ensina, nós vemos que muito do que está aqui não se faz presente na vida de muitos crentes, muitos obreiros, muitos cristãos dentro das igrejas. Nós vemos que a obediência, a capacidade de obedecer, de ouvir, de se submeter à autoridade delegada e constituída por Deus, tem sido algo muito difícil de se ver hoje dentro da igreja. A não ser quando há a manipulação, a defraudação, a obediência cega, e quando o líder ele é um manipulador e ele manipula através do medo, as pessoas a obedecerem não por uma questão bíblica, por um princípio bíblico, mas por uma obediência cega, às vezes até demoníaca. Porque na realidade nós vemos as pessoas não agirem com obediência de forma dócil, respeitosa e muitas vezes servil àqueles que Deus constitui como autoridade sobre a vida dela. Mas a importância, por que a autoridade espiritual é tão importante e é um assunto tão relevante nas Escrituras Sagradas? Porque, como eu já falei aqui no início, o trono de Deus é estabelecido sobre a autoridade. Se Deus não tivesse o seu trono estabelecido sobre a autoridade, ele não governaria o mundo. Ele não teria como governar o universo. Ele não teria como governar o mundo visível e o mundo invisível. E ele não teria como controlar a criação e as suas criaturas. Por isso, irmãos, que Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Na língua portuguesa é traduzida por poder. Todo poder é me dado no céu e na terra. Mas no original a palavra não é poder, é autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O próprio Jesus diz assim, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e desfazer toda a obra do diabo. Você pode ter poder e não ter autoridade, mas todo aquele que tem autoridade tem poder. Né? Nós vemos isso claramente, né, lá no policial rodoviário federal, né? Vem aquele caminhão imenso correndo, né, a quase 150 km por hora. Ele levanta a mão e na mesma hora o motorista vai para o canto, para ali no acostamento do caminhão e o guarda vai lá, pede o documento. Por quê? O caminhoneiro poderia atropelar aquele guarda, né? Ele tem um caminhão correndo a toda velocidade, ele poderia passar por cima. Ele tinha o poder de matar aquele policial rodoviário federal. Mas por que ele não mata? Porque o policial rodoviário ele é uma autoridade. Então, além de ele ter autoridade, ele tem o poder de prender o caminhoneiro. Então, você pode ter poder e não ter autoridade. Mas todo aquele que tem autoridade tem poder. Por isso que Deus tem a autoridade e tem o poder, todo o poder. Né? Muito bem. O trono de Deus é estabelecido sobre a autoridade. Deus age a partir do seu trono e o seu trono está estabelecido sobre a autoridade. Todas as coisas são criadas e foram criadas pela autoridade de Deus e por ela é mantida. Nele foram criadas todas as coisas, nele, por ele, para ele e por ele também são sustentadas. Todo o universo, todo o mundo visível e invisível foi criado e é sustentado pela autoridade que é a base do trono de Deus, porque o trono de Deus, como eu falei, é estabelecido sobre a autoridade. Mas vamos lá, nós lemos aqui Isaías 14, 12 a 14, que nos fala sobre a queda do querubim, né? A origem de Satanás. O querubim transformou-se em Satanás quando tentou usurpar a autoridade de Deus, competir com Deus. Foi a rebeldia que provocou a queda de Satanás. Muitas vezes, dentro da igreja, nós vemos pessoas tentando competir, mesmo obreiros tentando competir com o anjo da igreja, com o pastor, a quem Deus constituiu como autoridade delegada naquela congregação local. Nós sabemos nas 7 cartas, 7 igrejas da Ásia, que o Senhor sempre, através dos 7 Espíritos de Deus, se dirige àquelas igrejas da Ásia Menor, direcionando a carta, ou seja, Jesus direciona as cartas a quem? Aos anjos da igreja.
E o próprio Jesus nos dá a resposta de quem são esses anjos da igreja. Eles são as 7 estrelas que estão sustentadas ou seguras pela mão destra de Jesus. Ou seja, todos nós sabemos que quando o rei queria honrar alguém, ele mandava a pessoa sentar à sua direita. É por isso que Jesus sentou-se à direita, à destra de Deus, à direita de Deus. Isso simboliza, isso aponta para a posição de autoridade. Então nós vemos que o anjo da igreja, o pastor da congregação cristã, daquela igreja local, ele é chamado de um anjo da igreja, ele é chamado de estrela que é segura pela mão direita de Jesus, ou seja, uma clara alusão a uma autoridade delegada pelo próprio Jesus à igreja. E nós vemos que Jesus não fala com ninguém naquelas igrejas a não ser com o anjo da igreja. Ele diz assim: ao anjo da igreja escreve. Portanto, irmãos, toda a direção que o Espírito Santo de Deus der através daquilo que Jesus deseja para a sua igreja, para a sua noiva, Jesus vai se direcionar ao anjo da igreja. É o anjo da igreja que receberá a direção da parte do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus, tanto no aspecto da cobrança, tanto no aspecto em que Jesus cobra, em que Jesus aponta os erros daquela igreja. Hoje a gente vê muita gente botando defeito na igreja, pessoas apontando uma série de defeitos. A igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, a igreja não tem amor, o pastor não tem isso, o pastor não tem aquilo. Mas, irmãos, não cabe a você apontar os defeitos da igreja. Essa responsabilidade de Jesus. A igreja é dele, não é minha, não é sua. A igreja é do Senhor Jesus. E os olhos dele são como chama de fogo. Ele tudo vê, ele tudo sabe, ele tudo conhece. E nas 7 cartas, 7 igrejas da Ásia, é ele que aponta os erros, os defeitos, as necessidades da igreja. Ele diz: olha, você abandonou o primeiro amor, a igreja de Éfeso. Ele fala para a igreja de Laodiceia: você é pobre, cega, nu, aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, colírio para os olhos. Então é ele que revela as necessidades da igreja, é ele que aponta os erros e os defeitos da igreja, é ele que diz o que a igreja precisa fazer e onde ela precisa melhorar, e é ele que estabelece a promessa para a igreja que vencer, para a igreja que ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então não cabe a nós ficar apontando defeitos, até porque a nossa visão ela é distorcida. A nossa maneira de ver a obra de Deus muitas vezes é de uma forma distorcida. A melhor pessoa para ver as necessidades da igreja é Jesus. Em segundo lugar, aqueles a quem ele delega autoridade, o anjo da igreja. Então o pastor ele consegue enxergar o que você não enxerga, irmão. Ele consegue ver o que você não vê. Por quê? Porque ele é um crente melhor, porque ele é um super crente, porque ele não é um pecador pobre, miserável. Não, ele é um ser humano como qualquer um, mas há uma diferença. Ele tem o Espírito de Deus, ele tem Jesus, o cabeça da igreja, mostrando e apontando a ele as necessidades da sua igreja. E a responsabilidade dele em colocar as coisas em ordem. É isso que nós precisamos entender. E nós vemos, irmãos, que Satanás, ele era um querubim. Ele era um querubim ungido, perfeito, formoso, mas infelizmente ele se transformou em Satanás. Deus não criou Satanás, Deus criou o querubim ungido. O diabo se transformou em Satanás, aquele querubim se transformou em Satanás, através de encontrar nele o mal. E esse mal, a origem do mal, ela foi muito estudada e tentada ser explicada. Como é que o mal moral surge dentro do bem moral? Isso é um dos grandes mistérios da Bíblia, que nem eu nem você temos uma resposta definitiva, e que só na eternidade nós teremos resposta acerca disso. Mas o que nós sabemos é que um ser perfeito, um ser de luz, se transformou nessa criatura nefasta, maligna, que é Satanás. Vamos ler Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 15. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva,
Como fostes lançada por terra, tu que prostravas as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo levado serás ao Seol, as regiões inferiores da terra, ao inferno ou ao Hades, ao mais profundo do abismo. Nós vemos que a característica aqui de Isaías é que ele, Satanás, chamado aqui de filho da alva, estrela da manhã, daí vem a palavra Lúcifer, né? A palavra Lúcifer, portador da luz, na Bíblia da Vulgata Latina de São Jerônimo. Então nós vemos aqui, irmãos, claramente que ele tenta subir acima das estrelas dos céus e assumir o lugar de Deus. E ele não fala que seria igual. Ele não diz assim, serei igual a Deus. Ele diz, serei semelhante. Quem é semelhante não é igual. E ele sabia que na posição de criatura nunca conseguiria ser igual a Deus, né? A única coisa que ele poderia tentar fazer é ser semelhante a Deus. Ezequiel 28, 13 a 17. Estivestes no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o onix, a crisólita, o berílio, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência, e pecastes, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemple. Essa é uma profecia ao rei de Tiro, um rei que realmente existiu, que foi destruído por Alexandre o Grande, né, no período, né, do Império Macedônico. Porém, ela tem dupla interpretação, uma interpretação histórica e uma interpretação profética, porque aqui não pode se tratar de um homem histórico, de um rei histórico, apenas do rei de Tiro. Por quê? Porque ele não morou no Éden, não viveu no Éden, né? Ele não era um querubim. Então nós vemos aqui uma clara referência ao querubim ungido, a Satanás, antes dele ser Satanás, quando ele habitava no Éden, no jardim de Deus. E a diferença desse Éden de Satanás, do querubim, para o Éden de Adão, é que o Éden de Adão era rico em vegetais e animais, né? Já o Éden de Satanás era rico em pedras preciosas, inclusive as pedras que aparecem no peitoral do sumo sacerdote Arão, elas são referidas também aqui, e essas pedras também aparecem nas portas da Nova Jerusalém. Então nós vemos aqui claramente, irmãos, que ele, né, na multidão do teu comércio, fofoca, sabia? Burburinho, disse-me disse, né? O primeiro fofoqueiro da história foi esse aqui, o primeiro maledicente, o primeiro murmurador, né? O primeiro a disseminar contenda, né? Ele começou a fazer a cabeça de muitos anjos, ele levou um terço dos anjos do céu com ele, dizendo, olha, eu seria um Deus melhor, eu seria melhor do que Deus, eu faria melhor, eu faria de outra forma. Não é assim que a gente vê na igreja? Né? Quando começa a rebelião é assim, começa a arrumar partidário, formar grupinho, formar panelinha, não é? Começa a dizer, se eu fosse pastor da igreja eu faria assim, se eu fosse pastor da igreja eu faria assado, se eu fosse pastor da igreja eu faria melhor, o pastor está pisando na bola, o pastor não está fazendo, o pastor não tem amor, o pastor não tem coração, o pastor não tem sentimento. Começa então burburinho, e foi assim que começou ali com Satanás, com o querubim, né, que acabou culminando no Isaías 14, subirei acima das estrelas dos céus, serei semelhante ao Altíssimo. Então nós vemos que o modus operandi, por isso que toda rebelião é uma síndrome luciferiana, é o diabo que está por trás disso, é Satanás que está por trás disso, começa do mesmo modo como Satanás fez.
Ele é o pai disso. Satanás é o pai dessas coisas. É o pai dessas rupturas dentro da casa de Deus, né? Dessas insatisfações dentro da casa de Deus. Não é o Espírito Santo, não é Deus, é Satanás. É o espírito de Satanás, é o espírito de rebelião, é o espírito do erro, né? É o espírito de murmuração, é o espírito de fofoca. Então nós vemos essas coisas muito características dentro da casa de Deus, né? Então nós vemos que por causa disso ele foi expulso do jardim. Por isso que quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, ele fez de tudo para derrubar Adão e Eva, levar eles a pecarem. Por quê? Porque o orgulho dele gerou ódio pela criação de Deus, pelo homem, pela mulher que Deus havia criado à sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus colocou dois seres insignificantes aos olhos dele, Satanás, porque Adão e Eva não eram seres insignificantes porque foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas aos olhos daquele querubim, eles eram pessoas inferiores, criaturas inferiores. E então eles precisavam ser expulsos daquele jardim porque tomaram o lugar dele, né? Um anjo de alta envergadura, o querubim dentro da hierarquia angelical é uma dos anjos mais poderosos que existe dentro da hierarquia, que nós estudamos em angelologia, né? A doutrina dos anjos é uma das maiores hierarquias espirituais dentro das criaturas angelicais criadas por Deus. Vamos lá. Autoridade, a controvérsia do universo. A controvérsia do universo centraliza-se sobre quem deve ter autoridade. E o nosso conflito com Satanás é o resultado direto de atribuirmos autoridade a Deus e a ela nos submetermos de todo o coração. Essa é a grande controvérsia. Por que me submeter à autoridade? Por que entrar debaixo de autoridade? Por que eu tenho que me submeter a essas coisas? Quem tem autoridade no universo? Quem tem autoridade dentro da igreja? Esse é o grande conflito, né? Que Satanás acabou criando pela sua própria rebelião contra Deus. Né? A quem nós devemos atribuir autoridade? Então essa controvérsia, esse escândalo de particularidade ocorre constantemente dentro da casa de Deus. E a origem dessas coisas realmente é Satanás. Satanás ele começa a dizer: por que você tem que submeter a isso? Por que você tem que submeter aquilo? Por que você tem que assumir, né, ser uma pessoa submissa, obediente, dócil dentro da casa de Deus, humilde? Por quê? Né? Essa é a grande controvérsia. Obediência à vontade de Deus é a maior das exigências bíblicas. A maior exigência bíblica não é, irmãos, da esmola. Não. Não é ir ao culto. Não. A maior exigência na Bíblia é obediência. Vamos ler isso? Glória a Deus. Vamos lá. A maior exigência bíblica. 1 Samuel 15, 22 a 26. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à voz do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria ou adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Portanto, irmãos, a maior das exigências que Deus faz ao homem não é carregar a cruz, não é servir, não é trazer ofertas, não é entregar o dízimo ou negar a si mesmo. A maior exigência de Deus é a obediência.
Até porque se eu sou obediente, eu vou negar a mim mesmo, eu vou carregar a cruz, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou ao culto, eu vou servir, eu vou amar o próximo. Todas essas coisas são consequências da minha obediência a Deus e a sua palavra. Irmãos, é importante nós entendermos que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Todo rebelde é um feiticeiro. E lá em Apocalipse diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os afeminados, os tímidos. E o seu lugar será serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia fala que o obstinado, ele é um idólatra. Ele é um idólatra. Quem é obstinado? É aquele que vai até o final, ele bota na cabeça dele que aquilo que ele está fazendo é certo, que aquilo que o pastor, a autoridade, o anjo da igreja está fazendo errado, então ele coloca na cabeça dele e ele vai até o fim. Não há conselho, não há nada que faça ele mudar de opinião, porque ele está obstinado. Ele vai até as últimas consequências, ele paga para ver. Então o obstinado, ele fica cego, ele não consegue enxergar mais nada à sua volta, ao seu entorno, e ele vai até o fim na sua decisão, até as últimas consequências. E a Bíblia fala que o obstinado é um idólatra e o rebelde é um feiticeiro, e ambos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Quem está dizendo isso? As Escrituras Sagradas. Vamos lá. Há dois importantes aspectos no universo: confiar na salvação de Deus e obedecer à sua autoridade, a autoridade de Deus. Confiar e obedecer. São dois aspectos importantes no universo, no mundo visível e invisível, no mundo natural e no mundo espiritual, na vida natural e na vida espiritual. Obedecer ou confiar e obedecer. Confiar na salvação de Deus e confiar na sua autoridade. Olha só o que diz Romanos capítulo 2, versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. O que Paulo está dizendo aqui aos crentes de Roma? Vocês dizem que ama a Bíblia, vocês dizem que lê a Bíblia, vocês dizem que estudou a Bíblia, vocês dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, vocês andam com a Bíblia igual desodorante debaixo do sovaco, vocês abrem a Bíblia em cima da estante da casa de vocês no Salmo 91, mas o que adianta tudo isso se vocês não obedecem? Se vocês não obedecem, vocês dizem conhecer a palavra, vocês dizem ser estudante da palavra, vocês dizem amar a palavra de Deus, mas na hora de obedecê-la, vocês as transgridem. É o que Paulo está dizendo aqui. E não é isso que nós estamos vendo? As pessoas aprendem, nunca chega o conhecimento do Filho de Deus, aprendem, lê Bíblia, diz que ama a Bíblia, que ama a palavra, eu amo a palavra, eu amo a palavra, eu amo a palavra, mas na hora de obedecê-la, de colocar em prática a obediência à palavra, as pessoas acabam fazendo o contrário, transgredindo a lei de Deus. A lei aqui não é lei cerimonial, estou falando da lei de Deus, a lei, os princípios da palavra de Deus. Vamos lá. Exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 nos diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore de jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vemos que a árvore não era só o conhecimento do mal, era o conhecimento do bem e do mal. Dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais.
Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Vemos aí, né? A rebelião, ela é contagiosa, né? Satanás contagia a Eva contagia Adão, e a desgraça está pronta, né, irmãos? É assim, né? Ninguém nunca vai para a furada, para o buraco sozinho, sempre quer carregar alguém com eles. Romanos 5,19 diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de muitos serão constituídos justos. Ou seja, a desobediência nos constitui pecadores. A obediência nos constitui justos, ou seja, nos coloca na posição de justo, né? Esse é o princípio da justificação. A palavra justificação significa tornar justo ou colocar na posição de justo. E como é que nós somos justificados? Através da obediência. Vamos lá. A queda do homem foi devido à desobediência. A queda do homem foi devido à desobediência. Deus colocou Adão em autoridade e Eva sob autoridade. Um em autoridade e outro em submissão. Por isso que a mulher precisa ser submissa a seu marido, né? A Bíblia fala isso, né? E vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, e os maridos devem amar a mulher com amor sacrificial igual de Jesus. E vós, maridos, amai vossas mulheres assim como Cristo amou a sua igreja. Então nós vemos que Deus colocou o homem na posição de galo roxo e a mulher de galinha rosa. Mas hoje o galo é rosa e a galinha é roxa. Estão invertendo os papéis, porque tem muito... Eu canso como pastor de ver pessoas chegarem no gabinete, chegar na igreja e dizer assim: pastor, eu estou saindo da igreja. Por quê, irmão? Porque minha mulher quer. Mas é a tua mulher que dá direção para você? Por quê, irmão? Porque eu sou galo rosa e ela é galinha roxa. Então, homens banana, homens que não exercem sua autoridade, depois quer reclamar: meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu casamento é uma porcaria. Por quê? Porque nunca assumiu a posição de homem, nunca exerceu sua autoridade, nunca cumpriu o tríplice ministério, profeta, sacerdote e rei, porque esse papel foi dado ao homem. Como rei, cabe ao homem governar sua casa. Como profeta, cabe a ele trazer a vontade de Deus à sua família. E como sacerdote, cabe a ele levar as necessidades da família a Deus. Então, ele precisa ser profeta, sacerdote e rei dentro da sua casa, ter autoridade. Não estou falando exigir subserviência da mulher, maltratar a mulher, tratar a mulher com machismo, com arrogância, com violência. Não, eu estou dizendo submissão. Porque a mulher, ela não tem dificuldade de submeter ao Senhor se ela for uma serva de Deus obediente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: e vós, mulheres, submetei aos vossos maridos como ao Senhor. Se ela é submissa e obediente ao Senhor Jesus, ela não vai ter dificuldade em se ser obediente e submissa ao seu marido. Simples assim. E se o marido ama a sua mulher como Cristo amou a sua igreja, ele nunca vai maltratá-la. Ele nunca vai, usar de ignorância, de estupidez, de bater na mulher, espancar a mulher. Por quê? Porque o amor de Jesus pela igreja foi sacrificial. Ele deu sua vida na cruz. Muito bem. Vamos lá. Rebelar-se contra a autoridade representativa de Deus é o mesmo que rebelar-se contra Deus. Exemplo, Eva em relação a Adão. Então, quando você se levanta contra a autoridade delegada por Deus, você está se levantando contra aquele que delegou essa autoridade, ou seja, contra o próprio Deus. Quando os membros, ovelhas dentro da igreja se levantam contra o anjo da igreja, a quem Deus delegou autoridade, eles não estão se levantando, se rebelando contra o anjo da igreja, estão se rebelando contra aquele a quem Deus, aquele a quem delegou a autoridade ao anjo da igreja, que é o próprio Deus. Porque toda autoridade vem de Deus. Então, por isso que quem recebe autoridade, ele tem uma responsabilidade imensa. Imensa. Aquele que abusa da autoridade, ele também responderá diante de Deus. Então, por isso que Davi diz que o Senhor queria julgar Saul, por isso que ele não matou Saul,
Por que não? Cabe a quem deu a ele autoridade julgá-lo. E Deus julgou. Deus julgou duramente Saul. Então, meu irmão, né? Quem vai julgar, quem vai exercer, né, a disciplina sobre aquele a quem ele delega autoridade é o próprio Deus que a delegou. Não cabe a você, né, querer assumir o papel de Deus, porque quando você se levanta como uma autoridade que Deus delegou, você está se levantando contra o próprio Deus. Isso é complicado, irmão. A gente precisa pensar duas vezes, tá? Adão pecou contra a vontade direta de Deus, e isto foi desobediência e rebeldia. A ação do homem não deve ser governada pelo conhecimento do bem e do mal. Deve ser motivada pelo senso de obediência. O problema é que, quando Adão e Eva caiu, ele era o cabeça federal da criação de Deus, toda a humanidade, né, foi levada ao pecado e à morte. Paulo fala isso em Romanos, né? Pelo pecado de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então ele, como cabeça federal da criação, levou todos os homens, né, ao pecado e à morte. Porém, todavia, entretanto, é interessante observarmos que a árvore do conhecimento do mal fisicamente não existe, né? Aquela árvore que estava no Éden. Mas ela continua existindo aonde? Na alma do ser humano. A árvore do conhecimento do bem e do mal continua dentro de mim e dentro de você. Por isso que Paulo diz, né, que ele tinha vontade de fazer o bem, mas não fazia. Aquilo que quero fazer, isso não faço. Aquilo que não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou, Romanos 7. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele tinha vontade de cumprir a lei e não conseguia. Por quê? Por causa dessa natureza carnal, por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, que agora está dentro de todos os seres humanos na face da terra. Então nós não podemos ser guiados pela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas sim pela obediência à palavra de Deus. A ação, irmãos, a ação do homem não deve ser governada, como eu disse, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira lição que um obreiro, olha bem, obreiros do Senhor que estão me ouvindo, a primeira lição que um obreiro tem que aprender é obediência à autoridade. Se um diácono não obedece ao pastor, um evangelista não obedece ao pastor, os pastores auxiliares não obedecem ao pastor, aquele que tem o dom de presidir. Não é que ele é mais pastor do que os outros pastores, mas coube a ele, conforme diz Romanos, receber o dom de presidir. Presidir não é para todo mundo, é um dom, Deus escolhe. No início Deus escolheu Pedro para presidir a igreja de Jerusalém. Depois Deus passou, né, a presidência, o dom de presidir para Tiago, irmão do Senhor. Então presidir é um dom. Está lá em Romanos. É um dom, é um dom. E governo é uma coisa, igreja é outra coisa. Há muita confusão nisso. Então, irmãos, o que acontece? O obreiro, ele precisa aprender a obedecer à autoridade. Obreiro que não obedece à autoridade, que não submete, meu irmão, à autoridade que Deus delegou, não é um obreiro falso obreiro, um obreiro reprovado. É um Alexandre Latrueiro, é um Emineu Fileto. Não é um obreiro que não submete à autoridade, principalmente um obreiro que foi consagrado, que se tornou um diácono, se tornou um evangelista, se tornou um pastor pela imposição das mãos daquela autoridade delegada por Deus e se levanta contra ela, é igual o querubim que Deus criou e se levantou contra o seu Criador. É uma desonra, irmãos. É uma desonra terrível. Terrível, terrível, terrível. Vamos lá, mas isso é muito comum, vemos acontecer direto dentro da igreja. Vamos lá. A obediência deve ser recuperada. Por quê? Porque ela foi perdida. Hoje é coisa... Mulher não obedece marido, filho não obedece aos pais, empregado não obedece o patrão, ovelha não obedece a pastor. Hoje está assim. Então a obediência ela precisa ser recuperada. Desde a queda de Adão prevalece a desordem, o caos. E o Espírito do Senhor pairava sobre o espelho das águas. A terra era caótica e a terra se tornou sem forma e vazia. O caos tomou conta da criação com a queda do querubim lá em Isaías 14.
E vi Satanás caindo do céu como um raio, disse Jesus. Então a terra se tornou caótica, o mundo é caótico. Olha para o mundo, leia os noticiários de jornais, olha a televisão, irmão. Olhe para o quadro da igreja. Nós vemos, irmãos, que a obediência precisa ser recuperada. Desde a queda de Adão prevalece a desordem no universo. Cada um pensa que é capaz de discernir o bem e o mal e julgar o que é certo e o que é errado. Não é isso, irmão? Vamos ser honestos. Não é isso que a gente vê na igreja? Todo mundo, hoje, tudo que é ovelha, tudo que é obreiro, tudo que é giro. Não, isso é certo, isso é errado, eu não concordo com isso, eu discordo daquilo, não tinha que ser assim, tinha que ser assado. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Isso é o quê? Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal se manifestando na vida dessa pessoa. É a árvore do conhecimento do bem e do mal se manifestando na vida dessa pessoa. Quando deveria prevalecer a obediência à palavra de Deus. Está escrito, disse Jesus na tentação do deserto a Satanás. Jesus não andava fora do que está escrito na palavra de Deus. Se uma autoridade falar fora da palavra de Deus, você submete, mas não obedece. Antes convém agradar a Deus do que os homens. Mas se a autoridade que Deus delegou estiver dentro da Bíblia, você tem que submeter e você tem que obedecer. Vamos lá. A rebeldia de Cão. A rebeldia de Cão. Gênesis 9, 20 a 27. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se. Achava-se nu dentro da sua tenda, e Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e o contou a seus 12 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros e, andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertando que foi Noé de seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Olha só, vemos aqui que Cão foi amaldiçoado porque não respeitou, não teve uma atitude de respeito, de submissão, desonrou seu pai ao ver a sua nudez, ao contrário de Jafé e de Sem. O fogo estranho oferecido por Nadab e Abiú. Levíticos 10, 1 ao 2. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e, pondo neles um fogo, e sobre eles, deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os devorou e morreram perante o Senhor. Esses dois obreiros, esses dois sacerdotes, filhos de Arão, eles tinham sido ordenados sacerdotes fazia pouco tempo. O que eles fizeram? Pegavam-se o incensário, que era tipo uma raquete de ping-pong feita de bronze, colocava-se brasa do altar de holocausto ali em cima e jogavam o incenso, e o incenso, ao queimar, subia aquela fumaça cheirosa, e eles entravam então ali na tenda, com aquele incensário. O que eles fizeram? Em vez de eles pegarem, o que era o fogo estranho aqui? Em vez de eles pegarem a brasa, conforme Deus havia ordenado, obedecerem aquilo que Deus havia ordenado a Moisés, servo do Senhor, de pegar brasa somente do altar do holocausto, eles pegaram brasa de outro braseiro qualquer. Talvez eles viram lá uma tenda lá, de um dos filhos de Israel, e falaram: vamos pegar a brasa que está aqui fora aqui dessa tenda. Eles pegaram uma brasa qualquer, botaram no incensário, jogaram incenso e entraram. Quando eles chegaram, irmãos, para entrar no Santo dos Santos, diante do propiciatório, da tampa dos querubins, eles foram fulminados, mortos. Por quê? Porque levaram fogo estranho à presença de Deus. E o que era esse fogo estranho, irmãos? A desobediência. Eles desobedeceram aquilo que Deus havia ordenado. A brasa tinha que ser tirada do altar de holocausto, que foi acesa com fogo enviado por Deus do céu. A lenha, precisava estar sempre preparada. Por quê? Porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo não podia apagar nunca. E dali eles tinham que tirar a brasa
e botar no incensário, jogar o incenso e levar a presença de Deus. Tem muita gente levando fogo para a igreja, tirado de lugares, altares estranhos, né? De altares que não são altares dedicados a Deus. Infelizmente, irmão, há muito fogo estranho dentro da igreja, né? E isso é provocado pela desobediência. Vamos lá. Glória a Deus. O verdadeiro culto, irmãos, é ministrado quando o homem serve sob a autoridade de Deus. Não é porque Deus hoje a gente não vê cura, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, aleijado andar, porque não há mais batismo com o Espírito Santo, né? Porque essas coisas não estão acontecendo mais dentro da casa de Deus, por causa da desobediência, irmãos. Rebelião hoje é uma tarefa muito difícil pastorear. Né? Se encontrar submissão por parte do rebanho, está muito difícil. O pastor ensina uma coisa, as pessoas fazem outra. A pessoa diz uma coisa e aquilo é distorcido. As pessoas falam, irmão, não vai por aí que tu vai cair no buraco. Ele teme, cai no buraco e depois vem com a cara mais lavada dizer, Senhor, bem que o Senhor falou. Irmãos, nós precisamos entender que nós nunca vamos ter um culto verdadeiramente, um culto verdadeiro a Deus, um culto espírita e verdade, se não aprendermos a nos submeter à autoridade. A obra de Deus é a coordenação da autoridade. Aquele que desordenadamente levanta a sua cabeça e age independentemente está sendo rebelde, o que resulta na morte. Tem gente que faz culto sem o pastor saber, faz reunião sem o pastor saber. Não é? Estou falando de atividades espirituais, ministeriais, bíblicas, né? A sua vida pessoal não me interessa, tá? Você faz dela o que você quiser, desde que você age com responsabilidade, ande na luz, como na luz ele está, sabendo que, né, você está sendo visto para aquele que tem olhos de chama de fogo, né? Então, se você está andando corretamente, tudo bem, você faz da sua vida, vai para o shopping, faz o que você quiser, não me interessa. Mas quando se trata de coisas ministeriais, espirituais, bíblicas e que concernem a obra de Deus, você não pode fazer nada sem a autorização daquele a quem Deus delega autoridade, do anjo da igreja. Né? Então tem muita gente aí fazendo coisa de forma desordenada, levanta a sua cabeça, né? Igual pombo, né? Estufa o peito, eu vou fazer, não tem isso não, vou fazer, isso resulta em morte. Lembre-se de Nadab e Abiú. Eram sacerdotes, filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, e Deus não poupou eles, foram fulminados. Fulminados. Entendendo? Tem crente que ele se comporta igual pombo, né? Estufa o peito e sai fazendo cagada. Me perdoa a expressão. Já viu o pombo? Pombo ele estufa o peito e vai defecando no meio do caminho. Né? Então, cuidado, irmãos. Cuidado com a síndrome de pombo. Tá? Porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim é caminho de morte. O traje de Arão e Miriam. Esse aqui foram terrível, porque Arão era irmão de Moisés, foi separado sumo sacerdote através da imposição das mãos de Moisés, e Miriam era irmã dele, irmã mais velha. Né? E eles falam contra a autoridade representativa de Deus na vida de Moisés, e isso provoca a ira de Deus. Olha só o que diz Números, Romanos, misericórdia, Números, capítulo 12, do verso 1 ao 10. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que este tomara, a mulher dele, né? Zípora, ela era de cor escura, e eles, né, ficaram contra, casar com uma mulher escura, uma cuxita da terra de Cuxi, da Etiópia, né? Cor escura, porque todo negro era chamado de cuxita pelos israelenses, né? Os egípcios eram cuxitas, os etíopes, né? Vamos lá. Porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Olha, já começaram a botar em dúvida. Só Moisés tem autoridade na igreja? Só Moisés tem autoridade em Israel? Só o pastor tem autoridade na igreja? A gente não tem? A gente não pode falar nada? A gente não pode dizer nada? Eles começaram a questionar isso. Só Moisés que recebe a direção de Deus? Vamos parar com isso.
Não falou também o Senhor com nós? Deus também não fala com a gente? Da mesma maneira que fala com ele? E o Senhor o ouviu. O Senhor está só ouvindo burburinho, né? Aquelas reuniõezinhas, né? Aquelas reuniãozinhas escusas, escondidas, nos bastidores, nas sombras, né? O Senhor está ouvindo a conversinha de Arão e Miriam. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: sai vós três à tenda da revelação. E saíram eles três. Disse a Moisés e Arão a Miriam, né, para eles saírem, e eles saíram os três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e os dois acudiram. Então disse: ouvi agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão. Em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não em enigmas. Pois ele contempla a forma do Senhor. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés, assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Deus diz assim: olha, eu até falo com vocês algumas vezes em sonho. Vocês abrem a Bíblia lá, eu falo alguma coisa. Mas com o meu servo Moisés eu falo face a face, boca a boca. Vocês eu até falo em enigmas, mas com ele eu falo claramente. E a nuvem da glória do Senhor se retirou e naquele momento Miriam ficou leprosa. A lepra é símbolo do pecado. Autoridade espiritual, irmão, não é algo que se obtém através de esforços. É concedida por Deus a quem quer que ele escolha. Tem gente que quer ser o que Deus não chamou ela para ser. Eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero estar à frente de igreja, e Deus, eu quero estar no louvor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e Deus não chamou ela para aquilo. A autoridade delegada não depende de quem quer, depende de quem tem poder para dar. É Deus que escolhe a quem ele delega a autoridade. Devemos ser submissos à autoridade de Deus, mas também às autoridades representativas, ou seja, às autoridades a quem Deus delega a autoridade. Vamos lá, irmãos. A rebelião de Coré, Datã e Abirão. Números 16, 28 a 35. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Se estes morreram, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como são visitados todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca, e os tragar com tudo que é deles, e vivos descerem ao Seol, então compreendereis que estes homens têm desprezado o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a boca e os tragou com suas famílias, como também a todos os homens que pertencem a Corá e a toda a sua fazenda. Assim eles e tudo o que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel, que estava ao seu redor, fugiu ao clamor deles, dizendo: não suceda que a terra nos trague também a nós. Então saiu o fogo do Senhor, e os consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Coré, Datã e Abirão, Moisés estava lá para receber, lá no Monte Sinai, recebendo as leis do Senhor e tal, E eles começaram a dizer: olha, essa história que Moisés fala com Deus, que está lá em cima recebendo ordem de Deus, essa conversa fiada. Nós queremos democracia, não queremos teocracia, queremos democracia. Nós queremos decidir o que é melhor para a obra de Deus, o que é melhor para Israel, o que é melhor para a igreja. Não queremos receber direção de Deus através de Moisés.
Não queremos receber direção do Senhor Deus de Israel através daquele que Deus delegou autoridade. Nós queremos fazer parte das decisões da obra, queremos fazer parte das decisões de Israel, queremos fazer parte das decisões da igreja. Irmãos, democracia nasceu no paganismo grego em Atenas. O governo de Deus é teocrático, não é democrático. Todas as vezes na Bíblia que houve democracia deu errado. Coré, Datã e Abirão queriam democracia, desceram vivo ao Hades, ao Seol. Se rebelaram contra Moisés, a autoridade de Deus. Israel queria um rei, usaram da democracia, escolheram Saul. Né? Israel, quando o Pôncio Pilatos coloca Jesus e Barrabás e diz assim, quem vocês escolhem? Eles escolheram Barrabás. Todas as vezes que houve democracia na casa de Deus, o resultado não foi bom. Todas as vezes que o Espírito Santo deu a direção, as coisas terminaram de forma correta. Né? É muito questionar por que é assim, por que é assado, por que o estatuto é assim, por que o regimento é assim, por que tem que ser assim, por que eu tenho que passar isso, por que eu tenho que dar dízimo do dízimo, por que eu tenho que papar, por quê, porque a gente não decide o que é melhor, porque Deus não deu autoridade à igreja para isso. Aprove ao Espírito Santo e a nós, governo da igreja. Entendeu? Não fala a igreja, nós ali não é a igreja. Ali Barnabé e Paulo dizem assim, subamos aos presbíteros da igreja, aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Ele não fala assim, subamos à congregação, subamos à igreja. Ele diz, subamos aos presbíteros e aos apóstolos, ao governo da igreja. Né? Atos 13, estava ali reunido pastores, mestres, profetas. Então disse o Espírito Santo, apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, meu irmão, vão ficar antenados. Muito bem. Então, o que acontece, irmãos? A autoridade espiritual não é algo que se obtém, é através de esforço, é Deus que delega. Porque a rebeldia é um princípio infernal. Aquela gente se rebelou e as portas do inferno se abriram. Que coisa terrível descer vivo ao inferno, irmãos. E todo rebelde abre porta do inferno dentro da igreja. Todo rebelde abre porta do inferno dentro da casa de Deus. Então, irmãos, a gente observa que eles desceram vivo a família, né? 250 homens, né? 250 homens foram consumidos pelo fogo, e Coré, Datã e Abirão e toda a sua família desceram vivo ao inferno, ao Seol. Irmãos, a rebeldia é contagiosa. Rebelde ele contagia. É igual lepra. O espírito da rebeldia é muito contagioso. Os olhos humanos só veem os homens, não sabem que a autoridade vem de Deus. O rebelde, quando ele quer se rebelar dentro da casa de Deus, ele olha para o pastor e ele vê o homem, ele não vê o pastor. Ele vê o homem e não vê o anjo da igreja. Ele vê o homem e não vê a autoridade delegada por Deus na vida daquele homem. Ele olha o João Pedreiro, ele não olha o pastor João, ele olha o Pedro Carpinteiro, ele não olha o pastor Pedro. Ele só consegue enxergar o homem. Ele não consegue enxergar a autoridade delegada por Deus na vida daquele homem. E eu estou falando aqui de gente séria, falando aqui de pastor sério, eu estou falando aqui de obreiro sério, obreiro aprovado, doquimos, 2 Timóteo 2,15. Não estou falando de charlatão, de mercenário, de falsos profetas, não estou falando dessa laia de falsos obreiros fraudulentos, não, irmão. Estou falando de gente séria, bíblica, temente a Deus, aprovado por Deus. E graças a Deus na minha vida eu só tive pastor sério, só andei com gente séria, só tive debaixo de autoridade de pastores sérios, homens de Deus, bíblicos, tementes ao Senhor. Irmãos, rebeldia contagiosa. Pare de olhar para o homem como o homem começa a ver a autoridade de Deus na vida desse homem. O conhecimento que Davi tinha de autoridade. 1 Samuel, capítulo 24, 4-6, Davi era au concurso, quando se trata de obediência.
quando se trata de princípio de autoridade. Não tem outro igual a Davi para ser um exemplo para nós. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4 a 6, diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. Então Davi se levantou e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse a seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Meu irmão, não vê lá que ele corta a orla, né? Ali da capa do rei Saul, né? A orla do manto dele, de Saul, e aquilo depois dói no coração de Davi. Ele se arrepende, ele fala: meu Deus, o que é que eu fiz? Hoje as pessoas cortam, né, a orla do manto do pastor e não se arrependem, não sentem peso no coração, né? Não fizemos nada demais, não. Mas vemos ali que ele fala assim: não tocar no ungido do Senhor. É lógico, irmãos, não é só o pastor que é ungido do Senhor, não. Todos nós somos ungidos do Senhor. João diz: vós tendes a unção, quem tem unção é ungido. Todos os crentes são ungidos do Senhor. Todos os crentes deveriam, pelo menos, ser ungidos do Senhor, ter a unção do Senhor. Não é só o pastor que é ungido do Senhor, não. Mas aqui que Davi está dizendo, você pode substituir a palavra ungido do Senhor por alguém que tem autoridade delegada do Senhor. Irmãos, então, não se trata apenas, ungido do Senhor, pastor, só o pastor é ungido do Senhor. Não, irmão, todos os crentes nascidos de novo, regenerados, que têm o Espírito de Deus, que é a unção, chamado por João ali de unção, são ungidos. Quem tem unção é ungido. Todos os crentes são sacerdotes, são reis, todos nós. Todos recebemos a unção. Não é apenas o pastor. Mas nós entendemos que aqui como se tratava a unção de rei, ele tinha sido ungido rei, todo rei recebia unção, mas aqui o que Davi estava querendo dizer? Não se toca numa autoridade delegada pelo Senhor. É isso que ele está querendo dizer aqui. Davi não buscou o trono ao preço da traição. 1 Samuel 26, 9 a 11. Ele não buscou ser pastor, não buscou ser obreiro, não buscou estar à frente da igreja à base de rebelião, tomar força, romper a força. Não. Ele esperou o tempo de Deus, a hora de Deus. É Deus que vai decidir o tempo e a hora. Olha só o que diz 1 Samuel 26, 9 a 11. Mas Davi respondeu a Abissai: Não mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor, ou seja, contra aquele a quem Deus delega autoridade, e ficar inocente? Ninguém, irmãos. Todos aqueles que se levantam contra a autoridade delegada por Deus vão sofrer as consequências. Disse mais Davi: Como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor, porém, me guarde de que se estenda a mão contra o ungido do Senhor, ou seja, contra a quem Deus delega autoridade. Agora, pois, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água e vamos-nos. Portanto, Davi não buscou o trono, não buscou posição à base da traição, punhalando pelas costas. A obediência, irmãos, é mais importante que o trabalho. Eu vou repetir. A obediência é mais importante que o trabalho. Tem muita gente que faz muita coisa na obra de Deus, mas sem obediência, com espírito de rebeldia, para se aparecer, para conseguir projeção, para conseguir, para fazer com que as pessoas abajulem, para se autoafirmar. Olha só o que aqui diz 2 Samuel 1,14. Nós já estamos caminhando para o final, irmãos. 2 Samuel, capítulo 1, verso 14. Davi ainda lhe perguntou: Como não temestes estender a mão para matares o ungido do Senhor? O cara veio com toda a satisfação, dizendo: eu matei Saul. Mentira, Saul se jogou sobre a sua espada, no campo de batalha contra os filisteus, e o cara queria tirar proveito disso. Eu matei Saul. Davi falou: quem é você para matar o ungido do Senhor? Alguém a quem Deus delegou autoridade. Você está achando bonito isso? Eu não estou achando graça nenhuma.
Para que sirva a Deus, irmãos, a sujeição à autoridade é uma necessidade absoluta, pois a obediência transcende nosso trabalho. Se a gente quer fazer um trabalho, para Deus, queremos trabalhar na obra de Deus, a gente precisa trilhar o caminho da obediência, porque a obediência transcende o nosso trabalho, irmãos, aquilo que fazemos na obra de Deus. Vamos lá, Jesus foi obediente, irmãos. É o maior exemplo de obediência. O maior exemplo de submissão e respeito à autoridade foi Davi. Mas o maior exemplo de obediência foi Jesus, o descendente de Davi. Hebreus capítulo 3, versos 7 ao 9. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Ou seja, a rebelião, a desobediência de Israel, aqui, segundo Hebreus 3, capítulo 7 a 9, foi uma espécie de afronta, de provocação, contra o próprio Deus. Porque eles endureceram os corações. Porque do coração procede as saídas da vida, a atitude de coração que define o nosso trabalho. E nós devemos ter uma atitude correta de coração, uma atitude de obediência. Amém? Estar cheio de Cristo, irmãos, é estar cheio de obediência. A gente vê muita gente dizendo que está cheio de Espírito Santo, fala a língua e tal, rodopia, pula, dá meia-lua, aquela coisa, reteté pra cá, reteté pra lá, língua estranha, sou pentecostal e tal. Diz que está cheio do Espírito Santo e é um rebelde de carteirinha, é um desobediente de carteirinha, e diz que está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Está cheio de... Eu não vou dizer nem do diabo, alguns até estão cheios de demônio, outros só cheios de si mesmo, estão cheios de ego, palhaçada, meninice, presepada, circo gospel. Porque, irmãos, estar cheio do Espírito Santo, cheio de Cristo, é estar cheio de obediência. E o maior exemplo dessa verdade encontra-se em Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 11, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Olha só o que Paulo diz acerca de Jesus em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, substituindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a quem se devia aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo. Palavra grega aqui é kenosis no grego, autoesvaziamento, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu irmão, quer estar cheio do Espírito, cheio de Cristo? Seja obediente. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação e ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo, morrendo de morte de cruz. Ele foi exaltado pela obediência, pela humilhação, e não pela exaltação, pela presunção e pelo ego. Esvaziar de si mesmo, dos teus pensamentos, da tua razão, porque só Deus é a razão, só Deus tem razão. Toda a razão do homem perde a razão diante da razão de Deus. O Evangelho, irmãos, não só convoca o povo a crer, crede no Evangelho. Não. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não. Isso faz parte do Evangelho. Mas o Evangelho não é só isso, não é só crer. Mas também obedecer. Amém? Evangelho não é só crer, mas também obedecer. Por isso que há tanta pseudo-conversão, tanta falsa conversão,
tanta meia conversão, se isso é possível, tanta gente, tanto ímpio transvestido de cristão dentro da igreja, gente que nunca se converteu, gente que não é convertida, porque um convertido é obediente. Ele é cheio de Deus, cheio de Cristo, cheio da unção, ele é cheio de obediência. E Paulo deixa isso muito claro, sabe aonde? Romanos capítulo 10, versículo 16 nos diz assim: mas nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías diz: quem deu crédito à nossa mensagem? Eu creio que Jesus morreu por mim, mas e a obediência, irmãos? Olha o que diz Isaías 51:3. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu quero, irmãos, concluir, né? Domingo que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo, tá? Eu acho que vai dar 3 partezinhas lá do estudo sobre autoridade. Eu quis parar um pouco sobre escatologia, falar um pouco sobre autoridade. A gente dá estudo de acordo com a orientação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, nessa semana, me orientou a ministrar esse estudo. Concluindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Porque, partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou. De tal maneira que não temos necessidade de falar coisa nenhuma. Ou seja, essas pessoas viviam o que pregavam e pregavam o que viviam. Por quê? Porque eles creram no Evangelho, mas acima de tudo, eles obedeceram ao Evangelho. Que Deus, querido, vos abençoe, graça e paz, né? E até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.